Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida frequente sobre hemorroidas. Eu consigo tratar as minhas hemorroidas sem cirurgia? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Maurílio Paiva, médico proctologista, e aqui no canal eu posto vídeos com dicas para você cuidar melhor da saúde do intestino, reto e ânus. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Então vamos logo para a resposta. A cirurgia para o tratamento das hemorroidas é uma cirurgia que tem uma fama ruim. As pessoas têm muito medo do pós-operatório, da dor, do tempo de recuperação. Então, as pessoas que me procuram no consultório com problemas de hemorroidas, uma das coisas que elas querem saber mais rapidamente é se elas vão precisar de um tratamento cirúrgico para as hemorroidas. E se é possível resolver a doença hemorroidária sem cirurgia. E sendo bastante direto na resposta, é possível tratar as hemorroidas sem cirurgia? Sim. A gente consegue tratar muitos casos de doença hemorroidária sem a necessidade do tratamento cirúrgico. Aproximadamente 10%, 15% das pessoas que desenvolvem algum grau de hemorroida vão precisar de tratamento cirúrgico. Por isso que é importante a pessoa que teve algum sintoma de doença hemorroidária, de hemorroides, procurar o proctologista logo quando surgem os primeiros sinais e sintomas. Por quê? É comum as pessoas, às vezes, tratarem as crises, tratarem os sintomas que aparecem com remédios, com pomadas, muitas vezes sem uma orientação médica, e entre as crises, normalmente os sintomas eles ficam mais leves, mais eventuais, e a pessoa vai deixando aquilo passar e normalmente só procura o proctologista quando a hemorroida está muito avançada. E nesses estágios mais avançados, a maioria das pessoas vai precisar do tratamento cirúrgico. Então, o primeiro recado importante é: surgiram os primeiros sinais e sintomas de hemorroides, como desconforto, sangramento, coceira, prolapso, que é aquela exteriorização das hemorroidas durante as evacuações. É importante procurar o proctologista, mesmo que esses sintomas não sejam muito intensos e frequentes, porque nos estágios iniciais as hemorroidas causam sintomas mais leves e eventuais, passageiros. E é muito importante também, nesses casos, excluir diagnósticos diferenciais, porque é muito comum ver no consultório a pessoa chega falando que tem uma hemorroida e na verdade está com uma fissura, por exemplo. É muito comum essa confusão. Então essa avaliação inicial é muito importante para confirmar o diagnóstico. E aí o proctologista, quando faz o diagnóstico de uma doença hemorroidária inicial, ele vai orientar um tratamento clínico para melhorar os sintomas que a pessoa tem e evitar a progressão da doença hemorroidária. Então a gente consegue muitas vezes, com os cuidados clínicos, principalmente relacionados à melhora do hábito intestinal e da qualidade das fezes. Então uma alimentação adequada em relação à ingestão de fibras e água, evitar o consumo excessivo de farináceos, principalmente os alimentos à base de farinha, de trigo, milho, pão, quitandas. Então tentar diversificar mais essa alimentação, ingerindo mais fibras, principalmente, em todas as refeições, com proteínas também importante aí, o ovo, o iogurte natural, procurar almoçar e jantar com bastante vegetais, não ficar substituindo almoço e jantar por lanches, que normalmente tem uma pior qualidade. Então, esses cuidados ajudam muito no funcionamento intestinal e na qualidade das fezes. E também a questão da rotina evacuatória, é muito comum na rotina corrida as pessoas segurarem e deixar para evacuar depois. Isso é muito ruim, porque quando você deixa para evacuar depois, muitas vezes naquela evacuação, um momento depois, você vai ter que fazer mais esforço, as fezes já estão mais ressecadas, você vai ficar mais tempo sentado no vaso sanitário, e isso ao longo do tempo pode piorar as hemorroidas. E mesmo a pessoa que tem intestino que funciona bem, o que é muito comum também, principalmente nos homens, as mulheres fazem isso menos, ficar muito tempo sentado no vaso sanitário
principalmente hoje em dia, no celular. Então, quanto menos tempo sentado, melhor. O momento de evacuar é aquele que você tem o desejo de evacuar, deu vontade, vai na hora, porque naquele momento o reto está contraindo, então a gente consegue eliminar as fezes sem esforço excessivo e rapidamente. E aí acabou de evacuar, levanta logo em seguida. Evita, inclusive, de levar o vaso sanitário. Levar o celular para o vaso sanitário. Então, com esses cuidados, e também cuidado com a higienização, evitar o papel higiênico, que acaba traumatizando a região e às vezes piorando os sintomas de uma hemorroida que já se desenvolveu, a gente consegue manter essa hemorroida controlada, com os sintomas controlados, e muitas vezes evitar a progressão dessa doença hemorroidária. Então, quando a gente tem uma pessoa que tem uma hemorroida inicial e com os cuidados clínicos, ela fica assintomática, a hemorroida está quietinha, sem causar sintomas, muitas vezes a gente não precisa fazer o tratamento cirúrgico. Um segundo ponto importante em relação a esse assunto é não deixar para tratar as hemorroidas só no último caso. Então, aquela pessoa que tem hemorroida inicial e com os cuidados clínicos não está apresentando sintomas, ela pode acompanhar e naquele momento não vai precisar do tratamento cirúrgico. Mas eu sempre oriento para os meus pacientes que também o ideal não é deixar para tratar as hemorroidas só quando os sintomas estão muito intensos e muito frequentes. Por quê? Normalmente os sintomas ficam muito intensos e mais frequentes quando as hemorroidas já estão muito avançadas. Então, aquela pessoa que já teve o diagnóstico de uma doença hemorroidária, ela deve observar ao longo do tempo se esses sintomas eles não estão voltando, mesmo que não sejam muito intensos nem muito frequentes. Se você percebe que esses sintomas estão recorrentes ao longo do tempo, principalmente se essa recorrência já está ficando com intervalos menores entre os sintomas, é importante sempre voltar ao proctologista para reavaliar. E aí, nesses casos, sempre já fazer o tratamento, mesmo que seja o tratamento cirúrgico. Por quê? As pessoas, por medo da cirurgia, vão postergando. Mas se a gente vê que essa hemorroida está progredindo, que ela tem causado sintomas recorrentes, você ficar postergando a cirurgia vai ser pior, porque naquele estágio mais avançado, mesmo que você use uma técnica menos invasiva, o tempo de recuperação e a dor vão ser piores. Então, uma das coisas que mais interfere no tempo de recuperação e na dor do pós-operatório é o estágio que você opera essas hemorroides. Então, na minha rotina, o que eu vejo aqueles pacientes que têm um pós-operatório muito tranquilo, que chegam ao consultório super felizes, porque tinham uma expectativa de muita dor, tempo de recuperação longo, e tem aquele pós-operatório melhor, são pacientes que a gente consegue tratar as hemorroides nos estágios que não são muito avançados. E associar a isso técnicas menos invasivas, como, por exemplo, o THD, a desarterialização hemorroidária transanal com mucopexia, né, que é o THD, a própria cirurgia a laser, que é a hemorroidoplastia a laser, muitas vezes associado à ressecção de plicomas, podendo utilizar o laser de CO2, que é uma energia que traz menos trauma tecidual, consequentemente menos edema, menos dor no pós-operatório. Então, utilizando essas técnicas menos invasivas nessas hemorroides que não estão muito avançadas, a gente consegue ter um pós-operatório muito mais tranquilo. Então, a dica que fica é: apresentou os primeiros sintomas, procura o proctologista para confirmar o diagnóstico, te orientar o tratamento clínico, e se esses sintomas estão recorrentes, se você tem percebido uma progressão, já procura um especialista para te orientar o tratamento cirúrgico, quais opções para o seu caso são as melhores opções, e quanto antes você resolver isso, melhor, você já fica livre desses hemorroides, se livra de vários anos de sofrimento e já consegue com isso também, tratando as hemorroides com técnicas menos invasivas nos estágios mais iniciais, resolver sem ter aquele pós-operatório muito doloroso e muito demorado.